Você já se perguntou o que separa um tecido comum de uma verdadeira obra de arte têxtil? A resposta se esconde em um dos processos industriais mais antigos e secretos da humanidade. Uma operação que transforma pequenas larvas em fios que valem mais do que ouro. Estamos falando da seda natural, um material tão exclusivo que durante séculos a sua produção foi considerada segredo de Estado, punível com morte para quem revelasse os métodos. Hoje vamos entrar em uma dessas fábricas, onde o impossível acontece diariamente, onde milhares de bichos da seda trabalham silenciosamente para criar aquilo que as maiores casas de moda disputam a peso de ouro. Este não é apenas mais um processo industrial, é uma verdadeira alquimia têxtil que poucos têm a oportunidade de testemunhar de perto. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você olha para qualquer peça de seda. Vamos revelar os bastidores daquilo que a indústria mantém cuidadosamente guardado, desde as câmaras de criação climatizadas até as máquinas centenárias que ainda hoje dominam este mercado milionário. A transformação de uma simples lagarta em uma fibra que pode custar centenas de reais por metro é um espetáculo de precisão industrial que combina tradição milenar com tecnologia de ponta. Nenhum processo têxtil no mundo exige tanto controle, tanto cuidado, tanta dedicação como a produção de seda autêntica. Prepare-se para entrar em um mundo onde cada grau de temperatura pode arruinar milhões em matéria-prima, onde o timing é medido em horas e onde um único erro pode destruir meses de trabalho meticuloso. As fábricas de seda são verdadeiros templos industriais, lugares onde o silêncio é quebrado apenas pelo som suave de milhares de larvas se alimentando e pelo zumbido constante das máquinas de fiação. Aqui, cada fase do processo é tratada como um ritual sagrado, porque, na verdade, o que está em jogo não é apenas tecido, é história viva, é luxo absoluto, é exclusividade que poucos podem ter acesso. A produção de seda é tão delicada que mesmo as maiores fábricas do mundo operam com margens de erro praticamente inexistentes, onde uma única falha pode significar prejuízos catastróficos. Mas antes de mergulharmos nesses bastidores fascinantes, preciso de um favor. Se este tipo de conteúdo te intriga, se você quer continuar a descobrir os processos secretos que as indústrias escondem do público, deixe o seu like neste vídeo. Mostre nos comentários se você já imaginava que a seda passava por tudo isso antes de chegar às lojas de luxo. E se você ainda não está inscrito no canal, este é o momento, porque vamos continuar a revelar os processos industriais mais impressionantes e ocultos do planeta. A sua participação é o que mantém este canal vivo e permite que continuemos a entrar nesses lugares exclusivos. Agora sim, vamos começar essa viagem pela fábrica mais secreta da indústria têxtil. Tudo começa muito antes das máquinas, muito antes das linhas de produção automatizadas. O processo se inicia em uma sala de aparência comum, mas que na realidade funciona como uma maternidade industrial de alta precisão. Aqui, milhares de ovos de bicho da seda aguardam o momento exato para eclodir. E quando dizemos momento exato, não estamos exagerando. A temperatura é mantida rigorosamente a 25 graus Celsius, a umidade não pode variar nem 1% e a luz é controlada ao segundo. Qualquer desvio nessas condições e toda a produção fica comprometida. Os ovos são dispostos em tabuleiros especiais, empilhados em prateleiras que chegam até o teto, e técnicos especializados monitoram cada parâmetro 24 horas por dia. Esses ovos minúsculos, cada um menor que uma cabeça de alfinete, representam o início de uma cadeia de valor que pode chegar a milhões de reais. Cada ovo é inspecionado visualmente, e os que apresentam qualquer irregularidade são descartados sem piedade. É uma seleção darwiniana aplicada à produção industrial, onde apenas os melhores genéticos avançam para a próxima fase.
O investimento nesta etapa inicial é tão alto que muitas fábricas mantêm bancos genéticos preservados criogenicamente, garantindo linhagens puras que produzem a seda de qualidade suprema. Quando as larvas finalmente emergem, o verdadeiro espetáculo industrial começa. Essas pequenas criaturas têm um apetite voraz e uma missão singular: comer e crescer. Mas não podem comer qualquer coisa. As folhas de amoreira são a única alimentação aceitável. E não estamos falando de folhas comuns. São folhas cultivadas especificamente para esse propósito, colhidas em plantações dedicadas, inspecionadas uma a uma, lavadas com água pura e servidas frescas às larvas várias vezes por dia. O som de milhares de bichos da seda mastigando simultaneamente cria uma melodia industrial única, um sussurro constante que preenche toda a nave de criação. É hipnotizante e perturbador ao mesmo tempo. Durante cerca de 40 dias, essas larvas fazem apenas uma coisa: comer e crescer exponencialmente. No final desse período, cada bicho da seda multiplicou o seu peso inicial por 10.000 vezes. É uma transformação tão dramática que seria como se um bebê humano atingisse 40 toneladas em pouco mais de um mês. Mas é precisamente nesse ponto crítico que acontece o fenômeno pelo qual toda essa operação existe. As larvas, agora no seu tamanho máximo, começam instintivamente a procurar um lugar para construir o seu casulo. E é aqui que a fábrica transforma observação em lucro milionário. Os operários colocam estruturas especiais, pequenas molduras de papelão, onde os bichos da seda se fixam e iniciam o processo de tecelagem do casulo. O que acontece em seguida é pura magia biológica transformada em produto industrial. De glândulas especiais na sua cabeça, cada larva começa a secretar um fio contínuo de seda líquida que solidifica imediatamente em contato com o ar. Durante 3 dias inteiros, sem parar, o bicho da seda gira a cabeça em movimentos precisos de 8, envolvendo-se completamente em um casulo que pode conter até 1.500 metros de fio contínuo. 1.500 metros de um único fio, produzido por uma criatura que cabe na palma da sua mão. Mas aqui está o detalhe que a indústria raramente revela. Para obter a seda de qualidade máxima, os casulos não podem ser perfurados. Se a metamorfose se completar e a borboleta emergir, o fio contínuo fica destruído, reduzindo drasticamente o valor comercial. Por isso, assim que os casulos estão completos, são rapidamente recolhidos e submetidos a um processo térmico que interrompe o ciclo de vida ainda no estágio de pupa. É uma parte controversa do processo, mas absolutamente necessária para obter aquela seda perfeita que veste príncipes e estrelas de cinema. Algumas fábricas enfrentam protestos de ativistas, mas a realidade econômica é brutal. Sem esse processo, a seda simplesmente não seria viável comercialmente. Os casulos seguem então para as câmaras de vapor, onde são cuidadosamente aquecidos. Esse tratamento térmico serve 2 propósitos simultâneos: preserva o fio contínuo e amolece a sericina, uma proteína natural que funciona como cola e mantém o casulo unido. A temperatura dessas câmaras é crítica, pois calor demais pode danificar as fibras, enquanto calor de menos não amolece suficientemente a sericina. É um equilíbrio delicado que separa o sucesso do desastre total. Depois disso, vem uma das fases mais impressionantes de toda a operação. Os casulos são mergulhados em tanques de água quente, onde operários especializados, usando apenas as suas mãos e uma sensibilidade desenvolvida ao longo de anos, localizam a ponta do fio único que forma cada casulo. Encontrar essa ponta individual no meio de camadas e camadas de seda emaranhada exige uma perícia quase sobrenatural. Esses operários são os artesãos da era industrial moderna. Pessoas cujas habilidades não podem ser replicadas por máquinas, mesmo com toda a tecnologia disponível hoje.
Quando finalmente localizam o fio, acontece algo extraordinário. Vários casulos são processados simultaneamente e os fios são reunidos e torcidos juntos em uma única linha. Esse é o segredo da resistência lendária da seda. Um fio individual é incrivelmente fino, mais fino que um cabelo humano, mas quando vários são combinados através de torção precisa, o resultado é uma fibra cuja resistência à atração rivaliza com o aço de mesma espessura. As máquinas de fiação trabalham continuamente, puxando esses fios combinados a velocidades controladas, criando bobinas de seda bruta que serão a base de todo o processo seguinte. Essas máquinas, muitas delas com mais de 100 anos de operação, são verdadeiras relíquias industriais. Algumas fábricas mantêm equipamentos originais do século XIX funcionando perfeitamente, porque a engenharia mecânica por trás delas é tão precisa que nenhuma tecnologia moderna conseguiu superar completamente. O som rítmico dessas máquinas cria uma sinfonia industrial que ecoa pelas naves de produção, um lembrete constante de que alguns processos simplesmente não podem ser apressados ou simplificados. A seda bruta que sai dessas bobinas ainda passará por diversos processos de tingimento, tecelagem e acabamento antes de se tornar o tecido luxuoso que conhecemos. Mas o trabalho mais difícil, o mais delicado, o mais impressionante, já foi feito. Da escolha genética dos ovos até a extração perfeita dos fios, cada etapa exigiu coordenação milimétrica entre biologia e engenharia, entre tradição e inovação, entre paciência e precisão. Deixe nos comentários se você consegue imaginar o nível de coordenação necessário para gerenciar simultaneamente milhares desses pequenos produtores biológicos, cada um seguindo o seu próprio relógio interno, mas todos precisando ser sincronizados para manter a produção constante. É logística industrial, aplicada a seres vivos, e o resultado é um dos tecidos mais valorizados da história da humanidade. Esse processo que acabamos de revelar é guardado a 7 chaves pela indústria, e agora você faz parte do seleto grupo que conhece esses segredos industriais milenares.